sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. João, capítulo de número 17. Hoje é o dia que nós vamos meditar no versículo 7, porque nós estamos aqui em cada versículo. Mas seguindo a orientação do Senhor, vamos orar com Jesus, toda essa oração. Vamos orar juntamente com Jesus, toda esta oração, desde a parte B do primeiro versículo até o final, entendendo como Jesus está à direita do Pai, intercedendo só pelos seus. Jesus está intercedendo só pelos eleitos. Não intercede por outros, não perde tempo. Jesus só está intercedendo pelos seus, e é o que ele fala nesta oração. Portanto, tendo Jesus falado todas essas coisas que foram escritas nos capítulos 13, 14, 15 e 16, ele levantou os olhos ao céu e disse ao Pai, todos juntos, vamos dizer com ele: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles,
eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Aleluia. Glória a Deus. Nós já terminamos até o versículo de número 6. E hoje vamos ver o versículo 7. O versículo 7 e o versículo 8 estão juntos nas subdivisões deste capítulo. E o título para esses dois versículos juntos é este que está aqui, projetado. Repita aí: receberam tua palavra. Aleluia. Quem é de Deus, recebe a palavra de Deus. Por quê? Porque quem é de Deus recebe a palavra de Deus, e quem não é de Deus não recebe a palavra de Deus. Por uma questão prática muito simples. Porque quem é de Deus é chamado lá em Romanos capítulo 9, vou usar essa jarra como exemplo, é chamado de vasos para honra, ou também de vasos de misericórdia. Os vasos de misericórdia são aqueles que o próprio Deus esvaziou de pecado, esvaziou de mundanismo, esvaziou de humanismo, esvaziou de egoísmo, esvaziou de impureza, e ele ficou prontinho para ser cheio com a palavra de Deus, para ser cheio com o conhecimento de Deus, para ser cheio com o Espírito de Deus, para ser cheio com a glória de Deus. Esses vasos têm uma só coisa no seu conteúdo, uma só coisa que os preenche: Deus. O número 1 é a raiz das palavras humildade e humilhação. Ser humilde é ter uma só coisa, nada mais, só Deus. Só Deus e nada mais e ninguém mais. Por isso Davi disse, outro bem não possuo além de ti. Tu és a minha porção, tu és o meu cálice, outro bem eu não possuo além de ti. Por isso Jesus disse que dos humildes é o reino dos céus, porque os humildes são aqueles que só têm um tesouro, uma pérola preciosa, só tem Deus. Os outros vasos, que são vasos para desonra, que são vasos de ira, eles não recebem a palavra de Deus, porque eles já estão cheios. Quem já está cheio de outras coisas, não recebe uma outra, não recebe uma coisa nova, porque já estão cheios de si mesmos, estão cheios dos seus próprios planos,
estão cheios dos seus próprios sonhos, estão cheios dos seus próprios desejos, estão cheios das suas próprias ideias, estão cheios de soberba, da soberba da vida e do orgulho, e a palavra de Deus diz que Deus resiste aos soberbos, Ele só dá graça aos humildes, porque os humildes são aqueles que foram esvaziados para serem cheios de uma só coisa, de Deus. E nós somos cheios de Deus através da palavra de Deus. Jesus está orando aqui para vasos que foram esvaziados de tudo para serem cheios de Deus pela recepção da palavra de Deus. Percebe que a palavra não entra em certas pessoas? Porque elas já estão cheias de outras coisas. Quem já está cheio de outras coisas, a palavra não tem lugar mais para a palavra na vida deles. A palavra de Deus entra em quem foi esvaziado de mundo, porque tudo o que há, tudo, exatamente tudo o que há no mundo é concupiscência da carne, é concupiscência dos olhos e a soberba da vida. O mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas o que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Jesus está falando aqui de pessoas que foram esvaziadas de mundo, esvaziadas de tudo que há no mundo, para ser cheias de Deus, mediante a recepção da sua palavra. Por isso Jesus está orando por eles diante do Pai, dizendo: Pai, eles receberam a tua palavra. Aleluia. Vamos ver como esses dois versículos estão divididos, né? Lá em cima está então, receberam a tua palavra, porque ao receberem a palavra, reconheceram que essa palavra provém de ti, ó Pai. Separando esses dois versículos, versículo 7 e versículo 8, né? Hoje nós vamos ficar com o versículo 7 e quarta-feira vamos ficar com o versículo 8, porque amanhã é dia do nosso boletim, amanhã nós vamos terminar no boletim o terceiro capítulo da carta de Paulo aos Efésios. Amanhã traremos o nosso boletim, né, do primeiro domingo de cada mês, né, mais um versículo de Efésios, e será o último versículo do capítulo de número 3, primeiro domingo de setembro, com a graça de Deus, estaremos iniciando o capítulo 4 de Efésios. Então, esse versículo 8, nós vamos vê-lo aqui na quarta-feira. E hoje, então, veremos o versículo 7, cujo título é, diga, eles reconhecem. Reconhece o quê? Que tudo que Jesus, todas as palavras que Jesus trouxe para eles, provém do Pai, que tudo provém de ti. E na quarta-feira, o título do versículo 8, diga, eles creram. Creram por quê? Creram porque a fé vem pela palavra. É a palavra que traz o dom da fé. A palavra é o instrumento, o transporte para trazer o dom da fé. E Jesus vai dizer que eles creram que tu me enviaste. Aleluia? Muito bem. Concentrando-nos então apenas no versículo 7, cujo título, repita, eles reconhecem. Um versículo bem curtinho. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Repitam. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Mulheres. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Homens. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. A última vez, todos juntos. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti. Aleluia. Bom, em primeiro lugar, eu grifei ali, né, o verbo reconhecer, tá? O verbo reconhecer. Agora eles reconhecem.
O que significa nesse contexto, tá? O verbo reconhecer, ou o substantivo reconhecimento, tá? Reconhecimento. O que esse está fazendo aí antes do conhecem? Ou que na palavra reconhecimento, o está fazendo antes do conhecimento. Esse aí não é a raiz do verbo, e também na palavra reconhecimento, o não é a raiz da palavra. É um prefixo, é uma preposição. Uma preposição. O prefixo, a raiz da palavra aqui é a palavra conhecimento e é o verbo conhecer. Tá? O verbo aqui é o verbo conhecer. Tá? Quando nós usamos o prefixo antes do verbo conhecer, reconhecer, ele soa como uma espécie de confirmação do conhecimento adquirido. Tá? Uma confirmação do conhecimento adquirido. Deus não quer apenas que nós recebamos conhecimento, mas Deus quer que este conhecimento seja confirmado nas nossas vidas. Que a gente conheça com toda certeza. Antes de termos conhecimento, o que nós tínhamos? Isso. Ignorância. Antes do conhecimento, tínhamos ignorância. A ignorância é não conhecer. Então, quem não conhece, também nunca reconhece. Porque o reconhecimento é uma coisa que vem depois do conhecimento e não depois da ignorância. Quem está na ignorância é porque não tem conhecimento, e se não tem conhecimento, muito menos vai reconhecer qualquer coisa, vai ter confirmação de qualquer conhecimento, porque vive na total ignorância. Ignorância é trevas, tá? O que a Bíblia chama de trevas é o que envolve ignorância. Os ignorantes estão nas trevas. A ignorância é o pecado. O pecado encerrou a humanidade inteira nas trevas da total ignorância de Deus e da sua palavra. E é por isso que o mundo está do jeito que está. O mundo está desse jeito, é porque as pessoas são ignorantes de Deus. Estão em trevas. Conhecimento é luz. Conhecimento é esclarecimento. O contrário de trevas. Conhecer é acender uma luz aonde havia trevas. Esse é o conhecimento. Por isso, o salmista diz no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus passos ou para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra é luz, porque a palavra, até vai rimar agora, é Jesus. A palavra é luz, porque a palavra é Jesus. Jesus disse em João capítulo 8, versículo 12. João 8, 12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Terá esclarecimento. O conhecimento traz esclarecimento. Ao trazer esclarecimento, o conhecimento destrói
a ignorância. O conhecimento desfaz a ignorância. E é por isso que Deus perdoa o tempo da ignorância para aqueles que foram tirados da ignorância e passaram a receber o conhecimento. Se nunca receber o conhecimento e continuar na ignorância, Deus não perdoa essa ignorância, não. Essa ignorância não tem perdão. Deus só perdoa o tempo da ignorância para quem saiu da ignorância por meio do conhecimento. Quem conheceu, saiu da ignorância, a ignorância foi desfeita e Deus então perdoa o tempo da ignorância, porque agora essa pessoa está no tempo do conhecimento. Ela conhece, ela está conhecendo a Deus. Só que quando a Bíblia fala de conhecimento, o conhecimento de Deus não é um conhecimento estático. O conhecimento de Deus é um conhecimento dinâmico, um conhecimento que evolui, um conhecimento que progride, um conhecimento que aumenta, um conhecimento que cresce. Por isso Pedro disse: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. É para crescer nesse conhecimento, não é para começar a conhecer e parar por aí. Eu vou parar por aqui porque eu acho que eu já conheci bastante, viu? Já conheci bastante. Pastor, eu vou pouco agora no culto porque eu já conheci muita coisa, não vou muito mais não, porque já tenho muito conhecimento, já conheci bastante. Hipócrita. Deus disse através do profeta Oséias: conhecei e prossegui em conhecer o Senhor. E o texto de Oséias dá a ideia de que esse conhecimento é até quando? Até a sua vinda. Até a sua vinda. Até que Ele venha. Nós estávamos na ignorância. O conhecimento de Deus operou em nós a conversão. O tempo da ignorância foi perdoado para que, a partir da conversão, quando nós começamos a conhecer o Senhor, algum tempo atrás tinha gente que dava testemunho assim: eu estava nas trevas, então eu conheci Jesus. Conheceu nada. Quando você converteu, você não conheceu Jesus. Na sua conversão, você meramente começou a conhecer Jesus. Você já começou a conhecer Jesus, mas você ainda está longe de conhecer Jesus plenamente. E é por isso que tem que prosseguir em conhecer. Tem que prosseguir em conhecer. Esse prosseguir em conhecer faz parte da perseverança a qual Jesus condicionou a salvação. A salvação está condicionada à perseverança. Mateus 24:13, quando Jesus disse aquele, e colocou de propósito, colocou no singular, não disse aqueles, mas aquele, porque isso é pessoal. Aquele, e só aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Essa perseverança envolve muitas coisas. E todas essas coisas estão submissas a uma só: ao conhecimento. Porque é o conhecimento que vai te revelar quais são todas essas coisas. O conhecimento. Perseverar até o fim, portanto, é perseverar no conhecimento. Progredir no conhecimento. Crescer no conhecimento. Para que esse conhecimento se transforme em um
reconhecimento, à medida que esse conhecimento vai sendo sedimentado na nossa vida, à medida que esse conhecimento vai sendo aprofundado na nossa vida, nós estamos edificando uma casa espiritual, que é um edifício espiritual, uma vida espiritual, o maior edifício. Um edifício que é construído lança bases profundas. E fica ali aquele bate-estaca subindo assim. Já viram a construção, como é que funciona? É isso que o Senhor quer fazer conosco com a palavra. Bater essa estaca aí, dentro, aqui, ó, da nossa mente. Algumas pregaçõezinhas não são suficientes. Algumas aulinhas bíblicas não são suficientes. É apenas como você colocar um palitinho ali para segurar um edifício. Tem que bater estaca, irmãos. Tem que bater estaca. Tem que firmar estacas profundas, fundamentos profundos. A Bíblia é feita de 2 fundamentos. O fundamento dos apóstolos é o Novo Testamento. O fundamento dos profetas é o Velho Testamento. A Bíblia é feita de 2 fundamentos, porque o plano de Deus é bater estaca nesses 2 fundamentos para entrar nessa nossa cabeça dura, nessa nossa mente contaminada, para que a palavra limpe a mente, para que a palavra renove a nossa mente, porque é na renovação da nossa mente que está a transformação da nossa vida. A transformação da nossa vida. Quando que alguém é reconhecido, ou quando que alguém deve ser reconhecido, quando que alguém deve receber um reconhecimento por alguma coisa que ele fez, ou que ele sabe, ou que ele é, depois que ele é bastante e comprovadamente conhecido. Eu acho interessante como todo mundo quer ser reconhecido. Mas o reconhecimento tem que vir com uma confirmação do conhecimento. Uma confirmação do conhecimento. As pessoas rejeitam o conhecimento. As pessoas têm preguiça do conhecimento, porque o conhecimento, adquirir conhecimento, crescer no conhecimento, progredir no conhecimento, irmãos, um trabalho árduo. Acreditem que eu sei disso, porque eu faço isso. É um trabalho árduo, onde não pode haver lugar para preguiça, onde não pode haver lugar para indisciplina de tempo, de horário, de tudo na vida. Quem quiser adquirir conhecimento tem que ser pessoa disciplinada, tem que ser pessoa organizada, tem que ser pessoa bem disposta, tem que ser pessoa compromissada, senão não adquire nada. É por isso que a maioria dos evangélicos hoje estão fazendo da igreja evangélica uma vergonha de tantas pessoas que se dizem crentes e são ignorantes totais da palavra de Deus. Mas não se acham não, sabe? Se acham muito conhecedores. Eu conheci Jesus. Conheceu coisa nenhuma. Se acham. E por isso que as igrejas estão fazendo tantas coisas erradas. Por quê? Porque não conhecem as certas. Não conhecem as certas. Não conhecem o que é certo. Não estão meditando na palavra de dia e de noite.
Vivemos dias em que a palavra de Deus está cada vez mais escondida nas igrejas. A palavra estava escondida lá no Antigo Testamento, eles perderam completamente a palavra, até que chegou o rei Josias e disse: mas espera aí, não teve uma palavra aí que foi escrita? Vamos fazer uma equipe aí, vamos correr atrás, vamos desenterrar tudo quanto é tesouro aí, vamos quebrar a parede no templo, vamos achar onde que está essa palavra. Acharam, até que acharam o livro da lei, trouxeram para o rei Josias. O rei Josias: meu Deus, nós estamos perdidos, porque não estamos obedecendo nada do que tem aqui nesse livro. A igreja evangélica está assim hoje. O livro da lei, a palavra de Deus, está escondida, substituída por um monte de sincretismos, de misticismos, de emocionalismos, que até fazem multidão de pessoas, mas pessoas sem palavra. As denominações cresceram, ampliaram-se, encheram seus templos de gente e esvaziaram o coração delas de Deus. De que adianta? De que adianta esse aparente, entre aspas, sucesso evangélico? A igreja evangélica cresce no Brasil. O que adianta isso? Uma igreja cheia de heresia, cheia de mentira, cheia de falsa doutrina, cheia de idolatria. Não idolatra a imagem porque reconhece, porque se lembra do catolicismo, mas idolatra outras coisas. A Bíblia está desaparecida, tá? O livro da lei está desaparecido. Josias é um dos nomes que representa Jesus. Como Josué, como José, Josias e Yeshua, todos têm a mesma raiz de Jesus. Josias é como Jesus agora dizendo para nós: abram de novo o livro da lei. Abram de novo a minha palavra, porque todas as minhas palavras provêm do Pai. Todas as minhas palavras provêm do Pai. Aqui não é palavra de homens, aqui é palavra de Deus. É palavra viva do Deus vivo, é palavra viva e eficaz, mais poderosa do que qualquer espada de 2 gumes para penetrar nas vidas das pessoas. Coisa que o emocionalismo não penetra, que o misticismo não penetra, que campanhas não penetram, que subir montanha não penetra. É a palavra de Deus. A palavra é a espada do Espírito para penetrar, para mudar, para confrontar, para transformar, para arrancar o pecado, para purificar o coração. Foi por isso que Jesus disse em João 15:3: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Essa palavra está desaparecendo das igrejas, sendo substituída por coisas que não alimentam. Como Deus disse através do profeta Isaías: porque gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão, naquilo que não alimenta? Buscai-me, vinde a mim, e comereis e bebereis o melhor alimento de graça. E como disse através de Jeremias, Deus está dizendo hoje também: o meu povo abandonou a mim a fonte das águas vivas, e cavou para si mesmos cisternas rotas, fendidas, que não retêm a água. Porque eles preferem isso, eles gostaram mais dessas cisternas do que da fonte que Deus estava dando. A mesma coisa aconteceu no deserto, quando o povo se reuniu ao redor de Moisés e Arão, e falou assim: o que nós estamos fazendo aqui nesse deserto? Lá no Egito, a gente sentava do lado das panelas de carne, nós até nos lembramos do cheiro das cebolas e dos alhos,
E agora tudo o que vemos é esse maná e essa coisa que está caindo do céu? Nós estamos enjoados desse maná. Blasfemaram contra a palavra de Deus. O maná era uma representação de Cristo, uma representação da palavra de Deus. Hoje, do mesmo jeito, os evangélicos estão dizendo: não queremos mais esse negócio de Bíblia, estamos cansados desse negócio de Bíblia, não queremos isso, nós queremos outras coisas, queremos novidades. É exatamente o que Paulo disse para Timóteo em 2 Timóteo capítulo 4, versículos de 1 a 4. Quando Paulo, já idoso, via-se ali terminando, encerrando o seu ministério, na mesma epístola que ele disse: eu terminei a minha carreira, guardei a fé, só me resta receber agora a coroa da justiça. Ele vê o seu ministério chegando ao fim, e ele vê o Timóteo ainda jovem, com muito ministério pela frente, e Paulo diz para Timóteo: eu te conjuro, essa é a palavra que ele usou, eu te conjuro, em nome de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, prega a palavra, insiste em pregar a palavra, prega a palavra quando for oportuno, e prega a palavra quando não for oportuno, porque virá o tempo em que os homens não suportarão mais a sã doutrina, mas cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e rejeitarão a verdade, se entregando às fábulas. Paulo foi profeta e profetizava para os nossos dias. É assim que está hoje. Hoje, além desse mundo podre, desse mundo torpe, onde você deve ter visto por aí, nas redes sociais, essa cantora baiana aí, homossexual, lésbica, dizendo assim: a Bíblia não é a minha constituição. A Bíblia não é a minha constituição, eu sou lésbica sim, eu transo com quem eu quiser, porque isso é amor. A Bíblia não é a minha constituição. Além de Satanás estar pisando nas Escrituras, o povo que é chamado de crente, que é chamado de evangélico, estão rejeitando a palavra, rejeitando as Escrituras, rejeitando a verdade, rejeitando o conhecimento. Esses são os dias que nós estamos vivendo e que Paulo profetizou ali em 2 Timóteo capítulo 4. Eles não suportam mais a verdade, não suportam mais a palavra. Eles querem os prazeres, e querem que Jesus seja para eles também apenas um prazer a mais. Eles querem uma igreja onde não tenha palavra demais, não, onde tenha coisas para eles se sentirem bem. Eles querem se sentir bem. Como um povo que me convidou para pregar um domingo de manhã, num retiro para jovens, 140 jovens, e eu fui lá pregar para eles. Eu estava pregando só há 15 minutos. Há 15 minutos eu estava pregando para eles o Salmo 119, versículo 9. Como o jovem manterá pura a sua vida, o seu caminho, andando segundo a lei do Senhor, conforme a palavra do Senhor. Eu estava pregando há 15 minutos, e do meio dos jovens, foram passando um para o outro, chegou um bilhetinho, a primeira jovem da primeira cadeira veio e entregou para mim o bilhetinho, e o bilhetinho dizia assim: pastor, que hora nós vamos chorar? Aí eu chamei o pastor deles, e falei assim, que me convidou para pregar, mostrei o bilhetinho para ele. Ah, pastor, eu sei por quê. É porque eles não aguentam muita palavra, não. Eles querem que o senhor toque uma música aí no violão e eles chorem.
Aí eu voltei e falei assim, olha, vocês passaram para mim um bilhetinho aqui, pastor, que hora nós vamos chorar? Fiquem tranquilos, porque vocês vão chorar logo, logo. Quando vocês todos forem lançados de cabeça no lago de fogo e de enxofre, que haverá choro e ranger de dentes. Porque esse é o lugar onde vai haver choro. Porque quem vai para o céu, lá não vai ter choro não, porque toda lágrima será enxugada dos nossos olhos. Mas isso daí é porque eles se reúnem, porque eles querem um Jesus que traga sentimentos gostosos para ele. Ai, chorei tanto. Eles acham que unção é chorar. Se unção é chorar, o lago de fogo e de enxofre é o lugar mais ungido do universo. Se unção é chorar, o céu não tem nenhuma unção, porque lá não vai ter choro. Mas não, hoje aqui nas igrejas, unção é chorar. Ninguém aguenta ficar sentado, não. Só ouvindo Bíblia, só ouvindo palavra. Isso é chato. Unção é a palavra. 1 João capítulo 2 tem 2 versículos dizendo que a unção é o conhecimento. A unção é a palavra. A palavra que o Espírito Santo de Deus quer sedimentar na nossa vida. E que Jesus declarou que o ministério do Espírito Santo, já falei aqui hoje, João 16,13, o Espírito da verdade vos guiará a toda a verdade. Eu dou graças a Deus, porque desde o dia 5 de abril de 1981, às 10 horas da manhã, quando o Espírito Santo entrou no meu coração, ele já me guiou direto para a palavra. Ele já me guiou direto para a palavra. E eu comecei a mergulhar nessa palavra. A palavra é o lugar onde eu mergulho diariamente para contemplar a face do Senhor. Mas os crentes de hoje estão abominando este maná. Esse é o maná. Veio do céu. Não é palavra de homens, é palavra de Deus. É palavra de Deus. Mas as pessoas estão preferindo a ignorância ao conhecimento. A ignorância ao conhecimento. Eu dou aula num seminário, outro seminário, onde muitos alunos, todos os anos, falam comigo, pastor Edivaldo, o meu pastor é contra eu estar aqui no seminário. Porque diz que a gente não deve vir para o seminário, a gente não deve vir aprender nada, não. A gente não precisa aprender nada, não. As pessoas das igrejas, os alunos vêm falar comigo, as pessoas das igrejas ficam contra a gente quando a gente entra no seminário. Teve pessoas que falaram comigo assim, olha, pastor, antes de eu entrar no seminário, o meu pastor até me convidava para dar umas palavras lá na igreja, agora que eu entrei no seminário não me convida nunca mais. Quer dizer, quando eu pregava besteira, isso era bom. Agora que eu estou conhecendo a verdade, eles não querem isso não. Eles não querem isso. Eles não querem isso. Amados, isso eu estou enxergando nisso aquilo que Davi falou e que Jesus falou assim, que o leitor entenda bem. A profecia de Daniel, que é o abominável da desolação tomando lugar no lugar santo. Tomando lugar na congregação, onde a palavra de Deus era para ser pregada, está sendo substituída. Essas pessoas não são adoradoras de Deus, não. Elas estão adorando a Satanás, que se disfarça até de anjo de luz, que se disfarça até de Cristo Jesus, que se disfarça até de Deus, para enganá-las. E elas caem nesse engano porque rejeitam a verdade. E Deus, quando vê isso, que palavra forte que eu acho ali em 2 Tessalonicenses capítulo 3, que Deus, o próprio Deus, lhes manda, tá? O espírito do erro, do engano, para darem crédito à mentira, já que não deram crédito à verdade que poderia salvá-los. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Paulo diz isso. Vamos ler esse versículo? Para vocês não ficarem aí, o pastor é radical de humor. Já falam tanta besteira.
Segunda Tessalonicenses, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 11 e 12. Desculpe, segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 11 e 12. Vamos ler juntos? É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Está vendo? Como eles não querem a verdade, então, olha o versículo 11, isso aqui é muito forte, eu acho isso aqui muito forte. O próprio Deus lhes manda a operação do erro. Mas para os seus filhos, olha o que Deus diz. Entretanto, vamos ler agora aqui do versículo 13, tá? Versículo 13 e 14. Entretanto, todos? Devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Texto que confirma para nós que a salvação é dos eleitos de Deus, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação que se manifesta por meio do Evangelho, por meio da palavra de Deus. Aleluia? Então, conhecimento, reconhecimento. Deus quer que nós o conheçamos aqui, ó, na sua palavra. É aqui na palavra, mas que nós conhecemos a Deus. Que o conheçamos aqui na palavra e que essa palavra seja batida como um bate-estaca fortíssimo. Esses dois fundamentos entrem na nossa cabeça. Essa verdade entre na nossa mente, para que haja um reconhecimento. E aí nós entramos nessa oração de Jesus. Pai, agora sim, Pai, agora eles reconhecem, não apenas conhecem, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso,